Querido Pai Celestial, estamos te adorando, não só porque abrimos nossas bocas para cantar, mas porque os nossos corações se alegram pela gratidão de mais um dia de vida. Pai, pela honra que o Senhor nos dá de podermos ir até a casa de oração, para que possamos unidos, para que possamos juntos podermos elevar, entoar louvores ao Senhor e exaltar ao teu santo nome, engrandecer a ti, ó Pai, e poder dizer que sem ti não somos nada, e poder dizer, Pai, que só conseguiremos viver mais um dia de vida, superar mais uma semana, mais um mês, um ano, com a tua presença, Pai, com o Senhor nos dirigindo, com o Senhor nos guiando, com o Senhor nos mostrando o caminho, o que fazer, como agir, o que falar, como proceder, ó Pai. E é por isso que neste primeiro dia da semana, nós nos reunimos na casa de oração, para podermos entoar louvores a Ti, buscar favor de Ti, Senhor, e direção do alto, discernimento de espíritos, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe nas decisões e escolhas, e que possamos ter um domingo abençoado, ó Pai, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos ter um mês e ano abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podem se assentar, e eu gostaria de convidá-los esta noite para a gente fazer uma oração especial pelos estudantes, que vão começar aí o ano letivo. Então todos vocês que estudam, vamos ter essa oração aí, Isaac, Tiago Vaz, Michael, vamos fazer uma oração especial para esse início do ano letivo, hoje à noite, Então, vamos ver como que vai ser isso. Vamos levantar um clamor para que Deus abençoe, porque na verdade, o que os estudantes precisam não é simplesmente de uma mente aberta. Isso é o essencial, uma mente aberta para receber o ensino, mas em especial para que a mente se feche para aquilo que o mundo tem a oferecer também. Então, tem que abrir a mente, a cognição, para aprender, para se sair bem no aprendizado, no ensino, e fechar todas as portas, todos os canais que porventura venha levar alguém a se perder, a se prejudicar ali diante de tudo que o mundo tem a oferecer. E eu convido a igreja para abrir 2 Pedro capítulo 2, e vamos ler esta escritura, e vamos compreender dentro desta escritura que Deus tem algumas razões pelas quais Ele se move. Deus tem razões pelas quais Ele se move, razões pelas quais Ele entra em ação, razões pelas quais Ele ouve e atende o clamor, Então, essa manhã, vamos compreender pelo menos 3 razões pelas quais Deus se move. E a gente sabendo disso, nós vamos entender o porquê Deus se move em algumas situações. E 2 Pedro capítulo 2, nós temos aqui no verso 1 a seguir: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão
com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Amém. Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, e pedimos que o nosso clamor, a nossa adoração, chegue ao trono da graça e que possamos alcançar esta misericórdia, alcançar esta graça, pois este é o objetivo, este é o motivo pelo qual nós estamos reunidos nesta manhã, em o nome de Jesus Cristo, amém. Cumprimentamos a todos que participam também pela internet, e nesta manhã nós vamos compreender que pelo menos por 3 razões, por 3 motivos, Deus se move. Dentro do texto de 2 Pedro capítulo 2, nós vemos 2 exemplos que Pedro traz para falar acerca da impiedade, do proceder ímpio, ou proceder dos ímpios, e o proceder do justo. Então, uma das maneiras pelas quais Deus se move é quando Deus observa a impiedade. A impiedade atrai a atenção de Deus para que Ele julgue. A impiedade, portanto, move. E nós vimos que quando Pedro cita o dilúvio, nós vimos que o que causou aquela justiça, aquele julgamento, aquela restauração de tudo, foi a impiedade. Na verdade, naquele momento, o que trouxe a atenção de Deus para a terra e para aquele povo, não foi nem tanto a justiça de Noé, mas foi a impiedade do povo do tempo de Noé. E ali ele então intervém através de um justo que obedece àquilo que ele ordena para que fosse feito. Então nós vimos que pelo menos 3 razões, eu não estou dizendo que são só essas, mas pelo menos 3 razões pelas quais Deus se move. A primeira delas, a impiedade, que engloba injustiça, iniquidade, pecados exacerbados, pecados constantes, contínuos e deliberados. Então, a impiedade atrai a atenção de Deus para a justiça, para julgar, para restaurar aquilo que está caído, que está errado. A obediência é a segunda razão pela qual Deus se move. Gente, na verdade, obediência
ela atrai tanto a atenção de Deus que muito provavelmente a obediência vai abrir portas que até a oração não abre. Você vai dizer, mas por que a oração, há possibilidade da oração não abrir? A oração feita sem obediência, muito provavelmente que não vem abrir portas. E existem obediência, mesmo sem oração, que atrai Deus. Aí você vai dizer assim, então não preciso nem orar mais, se você obedecer 100% da palavra de Deus, muito provavelmente que você aconteça com você como Enoque. De repente você vai começar a subir, ser trasladado. Tá? E isso é muito bom, porque a obediência atrai a atenção de Deus para a recompensa. E nós vemos dentro deste texto a impiedade do tempo dos dias de Noé, trazendo o dilúvio. A obediência de Noé, trazendo ali a justiça para ele e a sua casa. A obediência faz com que o favor de Deus seja alcançado durante todo o tempo da sua vida. Vamos supor que hoje você é obediente, mas amanhã você desobedeça. A obediência do passado mantém o favor de Deus em toda a história da sua vida? Sim ou não? Se você obedece hoje, a sua obediência de hoje serve para amanhã? Para terça? Para quarta? Nós vemos a família de Noé, um dos exemplos que nós podemos extrair. Nós vemos a família de Noé entrando na arca. Quando a família de Noé sai da arca, e ela está ali, então, tendo que restaurar tudo, né? A humanidade sendo restaurada. Então, naquela situação ali, quando Noé planta uma vinha, toma do fruto da vide, e ali os seus filhos, então se deparam com aquela situação que a Bíblia narra, vendo Noé embriagado, né? E nu. E Deus traz uma condenação à geração de Cão, porque ele foi aquele que não virou o rosto, ele viu, ele olhou deliberadamente. Então, mesmo que a obediência dos filhos de Noé tenham posto eles dentro da arca, a desobediência tira o favor. Quando a gente fala de injustiça, quando a gente fala de impiedade, o oposto também é verdadeiro. Se a impiedade atrai a atenção de Deus, a justiça atrai. Se a obediência atrai a atenção de Deus, a desobediência causadora da impiedade também. E em terceiro lugar, que nós estamos propondo falar de 3 razões pelas quais Deus se move, é a promessa. Vai ter momento que Deus vai se mover simplesmente pela promessa que Ele fez. Não pela sua, mas pela promessa dEle. Por quê? Porque Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. O que significa? Deus se movendo para cumprir uma promessa que Ele mesmo fez. Então nós vemos aí, a impiedade atrai a atenção de Deus, a obediência atrai a atenção de Deus, e a promessa que Ele faz, realmente é também uma das razões pela qual Deus se move. E a pergunta que eu faço é: qual que é a razão na sua vida que tem chamado a atenção de Deus? Pecado, injustiça, desobediência, impiedade, obediência, justiça, santidade, fidelidade. Ou você simplesmente
olha para as promessas de Deus e diz: Senhor, eu espero nas suas promessas. Porque na verdade, se formos pensar, homem nenhum tem algo que pode mover a Deus a não ser a sua obediência, porque homem nenhum é justo. Isaías fala assim, olha, a justiça humana é um trapo de imundícia, é como, né, para Deus. A justiça humana para Deus é como um trapo sujo, fétido, podre. Então, como que eu posso atrair a atenção de Deus através da minha justiça? Através do quanto eu oro, do quanto eu busco, do quanto eu clamo, do quanto eu faço. Nós temos em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, ou é o 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem ama a Deus? Quem obedece. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus falando. Então nós vemos que quando Pedro cita dilúvio, a iniquidade do homem chamando a atenção, quando Pedro cita Sodoma e Gomorra, quando aqueles homens visitaram Abraão, eles comeram ali e de repente eles desceram para Sodoma. E Abraão foi caminhando com eles, até ali naquele ponto em que Abraão olha para Sodoma e reflete: mas espera aí, eu tenho uma família lá em Sodoma, e o Senhor vai destruir Sodoma? Então, o Senhor fala com Abraão que a iniquidade, o pecado sobejo, a injustiça, a impiedade praticada pelo povo de Sodoma e Gomorra tinha chegado até ele, e que portanto ele estava ali para resolver aquela situação. Só que Abraão faz algumas perguntas para o Senhor. Vocês lembram? Ele faz aquelas perguntas baseado no seu sobrinho, seus familiares que ali estavam, que Pedro acaba de dizer que Ló, durante todos os dias, ele afligia a sua alma. Nós passamos aí a semana anterior, onde nós aprendemos que o afligir de alma é composto dessa conexão entre o orar e o jejuar, entre o orar e o se sacrificar. Pastor, mas Deus não se compraz em sacrifícios. Bom, o texto que diz que Deus não se compraz em sacrifícios, diz que Ele se compraz na obediência. E quando ele diz isso ali no livro de Samuel, ele estava falando acerca do que Saul havia feito, oferecido sacrifício, sendo que aquilo era para o profeta Samuel ter feito, aquilo era para o sacerdote fazer. Portanto, Samuel com aquela tríplice função, né, de ser rei, sacerdote, rei, sacerdote e profeta, né? Tríplice função, profeta, rei e sacerdote. O que significava isso? Que eles não precisavam ter nem clamado por um rei. Eles tinham um rei que era sacerdote e profeta, mas eles clamaram por um rei e Deus, ele simplesmente atendeu ao clamor, mas explicando o que geraria aquele clamor, né? Então, Saul vai ali e oferece um sacrifício, coisa que não era para ele fazer. Então Samuel fala assim: você acha que Deus se compraz mais no sacrifício do que no obedecer?
Ou seja, a obediência vem antes da oração, a obediência vem antes do sacrifício, a obediência vem antes de tudo. Porque às vezes as pessoas pensam que vão manifestar a presença de Deus orando, sim, com obediência, clamando, sim, com obediência, buscando a Deus, sim, com obediência. Então Deus realmente não se compraz no sacrifício de tolos, que é aquele sacrifício praticado sem o composto da obediência. É nesse sentido que a Escritura diz acerca que Deus não se compraz no sacrifício, mas todo tempo, o apóstolo Paulo fala numa Escritura assim, que num estádio, muitos correm. Ele estava falando das Olimpíadas, né? Muitos correm, em busca de quê? De uma medalha, de um troféu, de uma coroa. Eles ganhavam uma coroa, né? Quando ganhavam, subia no pódio, aquela coroa de louros, né? Aquelas folhas. E Paulo diz assim, ó, que quando eles se propunham a correr, a disputar por uma coroa corruptível, eles se abstinham de tudo, não é? E ele diz, o mesmo eu faço, me abstendo, esmurrando. Aí ele fala, tem uma tradução que diz assim, subjugando o meu próprio corpo, humilhando o meu próprio corpo. Para quê? Para que quando eu chegue lá no final, eu não venha perder a minha coroa. A renúncia, o abster-se, o sacrificar, composto de oração e obediência, é tudo que Deus espera de nós. Dentro daquilo que cabe nas suas condições e possibilidades. Então, quando Abraão se depara com aquela situação, se coloque no lugar de Abraão, lá está a sua família, e o Senhor dizendo, vou destruir Sodoma. Abraão não tinha nada mais do que interceder pelo seu sobrinho, clamar pelo seu sobrinho. Então ele começa a perguntar, Senhor, e se tiver 50 lá? Aí ele começa, Senhor, não se aborreça comigo, e se tiver 45? O que Deus dizia para ele, o que o Senhor dizia para ele, Elohim, ali em carne humana, dizia para ele, não, eu não destruirei o povo se tiver 45. Eu não destruirei se tiver 30. Eu não destruirei se tiver 20, é isso? Até quantos? Até quantos? 10. Provavelmente se ele perguntasse 5, porque na verdade quem saiu dali foram 4, né? Uma se tornou estátua porque saiu, mas o coração permaneceu. E aí quando você vê isso acontecendo, você pensa assim, Deus não olha para o sair, Deus olha para o coração. Deus não olha para o ir e vir, Deus olha para aquilo que está no seu coração. Às vezes você está num lugar e o desejo seu não é estar ali. Às vezes você vai, se propõe a ir, mas o seu desejo não é. Deus olha para o coração. Agora, quando ele fala, e se tiver 10? E o Senhor diz para ele, se tiver 10 eu não vou destruir. Eu fico pensando assim, ali em Sodoma e Gomorra, aquela região ali próxima ao Mar Morto, era uma região de aproximadamente, diz a história, a arqueologia, que tem descoberto muitas coisas ainda agora, nesse século 21. Tem descoberto ali sítios arqueológicos importantíssimos para provar, né, certas coisas que a ciência não acreditava até então, né? Não que isso seja necessário para o cristão, né? Isso é necessário para a ciência é necessário que ela ache provas. Então a arqueologia está achando ali, alguns platôs estão fazendo suas escavações, estão descobrindo algumas coisas. E, baseado em alguns fatos,
Provavelmente, aquela região tinha entre 40 ou 65 mil pessoas morando, habitantes. Ou seja, a densidade demográfica, né, ou a quantidade de gente morando ali, era de aproximadamente até 65 mil pessoas. E Abraão faz uma pergunta assim: mas se tiver 10 lá, dentro desses 65 mil, o senhor vai destruir? Então, por que eu estou fazendo isso? Para a gente ver o quanto é importante 10 justos no meio de tanta gente. 10 justos. Ele disse que não destruiria. Se nós formos trazer isso para os dias de hoje, falar de Brasil, né, com 200 e poucos milhões de habitantes, nós vamos entender que é o mesmo que nós perguntarmos assim: senhor, o senhor vai destruir o Brasil? Vai mandar fogo para o Brasil? E se tiver, fazendo uma comparação, né, de 10 mil no tempo de Sodoma, e se tiver, ou melhor, 10 pessoas, né? Hoje, a gente perguntaria assim para Deus: e se tiver 30 mil pessoas no Brasil? Justos. O senhor destruiria o Brasil? Ele diria: não. Estou fazendo uma proporção de números. Se tiver 30 mil justos no Brasil, no meio de 200 e poucos milhões de habitantes, porque Deus é imutável. Isso é tão importante para vermos o quanto vale uma alma de um justo. Você nunca vai, e não vai, a gente precisa entender assim que Deus é imutável, suas promessas não falham. Ele destruiu o mundo pré-diluviano, mas ele salvou ali 8 almas. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas ele salvou o justo Ló. Ló obedeceu e saiu. A obediência de sair ia levar a Jó o restante da sua vida? Não, porque as suas filhas desobedeceram logo em seguida. Elas entraram no pacote da justiça de Ló, e no entanto elas perderam isso logo ali na frente. Uma história terrível para a moral de hoje, principalmente, porque eu não sei o que é isso naquela época, se era tão sujo quanto é hoje. Mas, mesmo Ló sendo justo, ali na frente ele acaba gerando, né, através daquela injustiça, 2 nações, as maiores inimigas, né, entre as maiores inimigas do próprio povo escolhido por Deus, da linhagem de Abraão, o tio de Ló. Abraão intercede por quem seria os maiores inimigos ali no futuro do seu filho Isaque. Abraão gera 14 anos, Ismael, o maior inimigo para o restante da história da vida de Israel. Uma decisão. Gerar o filho através da própria maneira e não da de Deus. Gerou ali um efeito cascata que até hoje, depois de milhares de anos, as guerras são constantes. Por isso que assim, quando a gente pensa nessa proporção, pense que se o mundo tiver mais 100, 200, 300, 1000, tem gente que fala que Jesus está ali na esquina, voltando. Outros dizem, não, ele vai demorar um pouquinho mais. Jesus está às portas. Já estamos no fim. 2000 anos se passaram. É o fim de tudo.
Afinal de contas, nós não sabemos de nada disso. Porque se 3.000 anos, né? 2, 3, 4, aproximadamente 4.000 anos atrás, destruição de Sodoma, a cidade não tinha 5 justos. E qual que era o maior pecado da cidade de Sodoma? Era aquele que visivelmente está descrito na Bíblia. Tira os anjos, tira esses homens para fora. As mulheres não atraíam mais os homens. Nós estamos vivendo momentos semelhantes? Sim, estamos. Estamos vivendo momentos de guerra? Sim, estamos. Estamos vivendo momentos em que o amor se esfriou? Sim, estamos. Então essa é a prova de que a volta de Jesus está próxima. Nós não podemos concluir desta forma. Ele disse: haverá guerras, rumores de guerras, o amor se esfriará. E ele diz: mas espera, ainda não é o fim. A Bíblia fala em vários textos que os justos vão habitar a terra purificada. Eu não sei se eu aconselharia as pessoas ficarem esperando Jesus como se ele estivesse na esquina. Eu aconselharia as pessoas a buscarem a Jesus mais de coração, a presença dele. Porque talvez a pressa de que Jesus volte logo seja de que a sua vida já não está legal mais. E Deus não criou ninguém para ficar insatisfeito com a própria vida. Dificilmente você vai ver uma criança aí pedindo: ô Jesus, volta logo, porque o parquinho está chato, a brincadeira já não está legal. Muito provavelmente é porque tem um problema em casa, no casamento, com os pais, algum problema surgiu, o Senhor volta logo. Se ele vai voltar logo, ou se ele vai demorar a voltar, aí é foro dele. Agora, uma coisa eu digo, que é um conselho: não fique simplesmente buscando pela volta de Jesus, busque pela presença dele em si. Porque na verdade, lá em Apocalipse fala que aqueles que morrerem em Cristo, e quem só fica buscando a volta de Jesus, talvez é porque esteja tão vazio de Cristo que queira ver ele a qualquer momento. Essa é a verdade. Se houvesse uma volta visível hoje, aquela coisa mais maravilhosa, você acha que eu estaria feliz? Lógico. Só que Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para que nós venhamos a sentir a presença dele tão forte em nossas vidas, ao ponto de não querer que ele venha, mas que ele permaneça em você. Porque se você quer que ele venha, é porque ele não está, não chegou ainda. E é isso que nós, os cristãos, precisamos aprender. Que o reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é alegria. Eu faço parte do reino e eu vou apresentar o reino às pessoas. Existe paz em sua vida, existe justiça na sua vida, e não é a justiça do Código Penal, mas é a justiça do ato de se fazer e praticar a justiça, ou seja, não praticar injustiça, não ser injusto, não ter mais ou reter de alguém. Então quando Abraão pede: Senhor, mas se tiver 10 ali, não, se tiver 10 eu não vou destruir. Agora quando nós vamos para Jeremias, profeta,
Livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Verso 1, vamos do verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei, e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo, e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija sua conduta e suas ações. Deus está ali com um profeta e diante dele uma nação rebelde. Nós estamos falando, trazendo aqui à tona 3 razões pelas quais Deus se move: impiedade, que compõe rebeldia, injustiça, pecados, iniquidades. Obediência, equidade, justiça e promessa. Deus fez promessas para você. Deus fez promessas para nós. E algumas das suas promessas é que Ele é o Deus de paz, que Ele veio ou enviou o Filho Jesus para inaugurar o reino dos céus aqui na terra. Ele prometeu que Ele seria aquele que curaria ou que salvaria e que perdoaria os seus pecados. Tudo isso são promessas. E Deus não falha em cumprir suas promessas. Agora, nós estamos aqui diante de um texto que, quando Deus se propõe, decreta, Ele chega a dizer: quando eu decreto que uma nação seja despedaçada, arruinada ou arrancada, Ele se propôs, Ele decretou, e Ele diz que se essa nação que foi advertida converter-se da sua perversidade, ou seja, obedecer, olhar para Deus e se arrepender, afligir a sua alma, então a palavra de Deus diz: então eu me arrependerei. Então não existe ninguém aqui nesta manhã que esteja já com a sua sentença decretada, que através do arrependimento não venha trazer o arrependimento daquilo que Deus já prometeu, decretou.
E é nesse momento que eu digo para você, você está no fundo do poço, você está no fundo de uma cisterna, você está no lodo, na lama, você está com a sua vida chafurdada no pecado, você está cheio de problemas. O que ele está falando? Olhe para o alto, se converta, se arrependa, obedeça às ordens, os mandamentos divinos, que Deus se arrepende do decreto, da sentença que estava proposto na sua vida. Sim, se a impiedade chama a atenção de Deus, a obediência chama também. A impiedade chama para o julgamento, a obediência precede o quê? As bênçãos. E de repente você vai ver que as bênçãos estão te seguindo. Você não fica assim, eu quero aquela. Não, simplesmente as bênçãos começam a te seguir. Marcos 16, verso 15, diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Estes sinais seguirão, as bênçãos seguirão aos que crerem. E crer significa o quê? É um sentimentozinho, eu acho que eu creio. Crer significa obedecer. E obediência desfaz o decreto, a sentença de Deus contra você. A obediência lança fora todo o relatório ali, toda a sentença de culpa. Por isso que às vezes, gente, não vamos confundir. Um homem que foi abençoado no passado, pode ser que não seja abençoado no presente. Por quê? Ele diz aqui, e se, noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se aquela nação fizer o que eu reprovo, e não me obedecer, Senhor, mas o Senhor prometeu que Israel seria a sua nação, mas Israel foi tão desobediente. Israel foi tão corrupto. Judá foi tão adúltera. Estou usando palavras da Bíblia. Mas eles tinham recebido uma promessa do pai Abraão. Sim, Deus prometeu, essa promessa não falha. A promessa feita a Abraão, que ele seria o pai de muitas nações, Paulo vem ali no Novo Testamento e fala assim, olha, quem são os verdadeiros filhos de Abraão? É quem tem o sangue de Abraão, ou são aqueles que passam por Jesus? É os que passam por Jesus. Sabe o que significa isso? Que fisicamente, de forma genealógica, eles podem até encontrar registros dos quais alguns judeus digam, eu sou da descendência de Abraão. Mas Paulo vem e diz, a descendência real de Abraão é aqueles que creem em Jesus. Por quê? Porque Deus se move pela sua promessa. Ele não deixou de cumprir a sua promessa. Senhor, mas olha o que virou a descendência de Abraão. Ele não deixou de cumprir, ele simplesmente enviou quem? O remidor. Ele enviou quem? O resgatador. Ele enviou quem? Aquele que ia intermediar os filhos de Abraão e Deus. A descendência real de Abraão são aqueles que creem em Jesus. Ele diz aqui, no verso 9, que se ele prometer bênçãos a uma nação, e essa nação fizer o que reprova, e não obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Isso mostra a responsabilidade individual de cada ser humano. Ezequiel, nesse mesmo capítulo, nós estamos lendo Jeremias 18, Ezequiel no capítulo 18, você vai ver ali que um pai justo gera um filho perverso. O pai não paga pelo filho. Ou então um pai injusto,
e gera um filho que é justo e é obediente e bondoso. O filho não paga pela injustiça do pai. Ezequiel capítulo 18. Então nós vemos aqui, para trazer clareza ao texto de Jeremias capítulo 18, que por volta ali do ano 750, Deus ordena que Jonas vá a Nínive, capital do Império Assírio. Por quê? O que chamou a atenção de Deus? Qual foi a razão pela qual Deus se moveu olhando para a capital do reino assírio? Foi o que moveu Deus quando ele olhou para Nínive? O que moveu Deus? A injustiça, a impiedade. O que moveu Deus diante de Sodoma? A impiedade, a injustiça. O que moveu Deus diante do pecado ali no mundo pré-diluviano? A injustiça. Ao mesmo tempo que a obediência de Noé, ao mesmo tempo que a justiça de Ló, ali está intrínseca, Deus está olhando também. Ele não simplesmente olha para a injustiça e destrói tudo. Ele disse, se tiver 10 no meio de 65 mil, eu não destruo. Ele olha para a impiedade, mas ele olha para a obediência. E ele cumpre a sua palavra, ele cumpre a sua promessa. Então nós vemos que quando ele olha para Nínive e vê a impiedade dos ninivitas, o que ele faz? Ele vai lá e chama um profeta. E o profeta vai para quê? Para pregar contra a impiedade, para pregar contra a injustiça, para levar o povo ao arrependimento. Deus nunca julga um povo sem antes levá-lo ou propor o arrependimento e a obediência. Ele leva Jonas lá, e Jonas prega para ele ali, para eles vários dias. E o que acontece com o povo de Nínive? Arrepende e começa a obedecer ao que o profeta havia falado. Ou seja, se a injustiça chamou a atenção de Deus, a obediência começou a chamar a atenção de Deus. Mas o Senhor prometeu que iria destruir o profeta, Jonas ficou chateado. Mas ele sabia, né? Que Deus era um Deus justo e misericordioso ao ponto de nem querer ir lá. Só que Deus é justo e misericordioso ao passo que a injustiça se converte em obediência, e justiça, e equidade, e amor, e fidelidade. Então o povo de Nínive recebe ali a sentença, ou seja, o decreto, a sentença de morte se converte em perdão. Deus perdoa, porque eles se arrependem, afligem as suas almas com oração, com jejum, com súplicas, com clamor, arrependimento, obediência. E então, aquela grande nação do Império Assírio é abençoada por Deus. Por quê? Porque uma das 3 razões pelas quais Deus se move é o obedecer. E não importa se há uma nação inimiga. Ao passo que vários profetas, Elias, Eliseu, Joel, vários profetas vieram profetizando, assim como Jeremias, falando: diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça. Fazendo um plano contra. E os profetas iam pregando, e os profetas iam alertando. Judá, porque o reino estava dividido, Judá sendo alertada, Israel sendo alertado, o reino do sul sendo alertado, o reino do norte sendo alertado, os profetas pregando, vários profetas. E eles não obedeceram. O que Deus fez? Aquela nação que era para ser destruída, e chamou a atenção de Deus com a sua obediência, foi uma vara nas mãos de Deus, para destruir a esposa amada, né? Ele chama de esposa
Israel, ele chama Israel de esposa, no livro profético de Isaías, que se tornou adúltera, que adulterou com os reis da terra. Então ele vem e fala, bom, Nínive obedeceu, então Nínive será usada como uma vara nas mãos de Deus para castigar aquela que eu amo. Não existe justiça humana que faça Deus se mover. Mas Senhor, é o teu povo, é Judá, é um povo separado, o Senhor libertou lá da escravidão do Egito. Sim, libertei da escravidão do Egito. Por que Deus libertou o povo de Israel ali da escravidão do Egito? Porque Ele havia prometido uma terra. Mas por que Ele não mandou esse povo para a terra antes? Porque Ele não podia dizimar, Ele não podia fazer com que um povo fosse vencido, sem antes que a sua injustiça fizesse com que ele se movesse. A injustiça dos como é que chama aquele povo ali? Dos cananeus, os jebuseus, os heveus, todo aquele povo habitante da terra. Mas eles ficaram 400 anos escravos no Egito. Por quê? Porque a impiedade deles ainda não tinha transbordado. E é a impiedade que faz Deus mover. Quando a impiedade transbordou, Ele falou, agora Israel, o povo hebreu vai ser uma vara na minha mão para castigar este povo. E aí depois Deus usava Nínive para castigar Israel. Aí depois vinha o Império Babilônico para castigar Judá. Por quê? Porque a impiedade faz com que chame a atenção de Deus. E Deus às vezes usa alguém que a gente não imagina para castigar o ímpio. É isso que nós temos que entender. E esse castigo às vezes não é da maneira como nós lemos aqui no Antigo Testamento. Mas às vezes é algo que a pessoa em si mesma ela sabe que está sendo às vezes punida por erros, por pecados, por injustiças, por desobediências e por impiedades. Pela prática da impiedade, não que seja um ímpio, mas às vezes um justo, por um tempo, cai na prática da impiedade. O povo de Israel caiu na prática da impiedade. Então, às vezes, talvez o ponto central dessa escola bíblica seja esse aqui, Deuteronômio, capítulo 9. Depois de nós vermos as razões, pelo menos 3 razões pelas quais Deus se move, em vários textos bíblicos, por várias vezes, Deus vendo a impiedade, Deus preparando uma vara, Deus preparando um castigo, para corrigir as impiedades e os erros. O Deuteronômio capítulo 9 diz, ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra. Que cenário é esse? Israel caminha pelo deserto, está ali antes de atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida. Ouça Israel, você está atravessando para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. O que foi? Promessa de Deus. Deus se move. Opa, chegou o momento. Deus prometeu para Abraão que eles iam passar 400 anos escravos. Aí ali em Êxodo capítulo 1 diz, Deus se lembrou da promessa que fez para Abraão. Quando Ele enviou Jesus na terra, Deus se lembrou da promessa que fez para Abraão, porque a promessa de Abraão não teria fim.
Ah, agora pronto, olha o que esse povo aprontou, acabou a promessa. Não. A promessa vem de um homem onde não habitou mentira. A promessa veio através de um homem que não mentiu, que não pecou, que foi Jesus Cristo. A promessa feita a Abraão se consuma em Jesus, e de Jesus, os seus irmãos. Então nós vemos aqui Deus prometendo a Israel uma vitória, uma conquista naquela terra que já estava chamando a atenção de Deus pela sua iniquidade. E o verso 4 diz, preste muita atenção, e já vamos encerrar. Depois que o Senhor seu Deus os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Nunca pense que você recebeu algo de Deus por causa da sua justiça. Pode ser a maior bênção da sua vida. Não pense que foi por causa da sua justiça. A justiça humana é fétida. Mas saiba de uma coisa, que pela sua obediência, você pode conquistar bênçãos. Pela sua justiça, você conquista, pela justiça de Deus imputada a você, você conquista bênçãos. Mas a justiça humana não. É a justiça do Filho de Deus, imputada em cada crente, que o faz praticar a obediência. Depois, verso 4, que o Senhor seu Deus tiver expulsado, você estiver entrado na terra, e você estiver ali dentro, gozando dos frutos das cidades, tudo aquilo, não venha me dizer, em outras palavras, foi por causa da nossa justiça. Não diga isso. Não, não. A Bíblia diz aqui, não, no imperativo. Não foi por causa de vocês, Judá, Israel, povo hebreu. Não foi por causa de vocês. Nós temos que começar a compreender uma coisa. Não existe nação santa. Não existe tal coisa como terra santa. Israel não é terra santa. Lugar santo, quando Moisés pisou, era aquele lugar onde Deus se manifestava de forma visível. Ali você pode falar, eu vou tirar meus sapatos, aqui é o lugar. Só que, eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe um povo que tem se santificado, que diante deste povo, você deve realmente respeitar. É um povo que tem carregado a chama do Espírito dentro do coração. Você não vai ver, provavelmente você não vai ver uma sarça arder. Mas você vai ver um povo santo, ardendo no Espírito. É isso que nós temos que entender. Não diga que foi por sua justiça que eu os coloquei nessa terra, que eu fiz vocês atravessar esse deserto. Não, vocês não têm justiça nenhuma, é como se Deus estivesse dizendo. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Quando você vê a vara de Deus trabalhando sobre alguém que pratica injustiça, não quer dizer que alguém é justo por si só e o outro é injusto por si só. Significa que Deus quer castigar o injusto e às vezes Ele usa o justo, que não tem justiça de si mesmo, mas é a justiça de Cristo imputada nele que o torna justo, pode ser chamado de justo. Verso 5, não é por causa da sua justiça, e eu digo isso para vocês, igreja, para mim hoje, não é a nossa justiça. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas. Quase que Deus vai pelo amor de Deus, estão pensando que vocês entraram na terra por causa da justiça de vocês. Como se Deus desse uma risada assim. Vocês ainda acreditam nisso? Você sabe onde nos leva isso? Eu quero levar vocês a um labirinto agora. Sabe onde nos leva? Quando você olha e julga alguém, você está dizendo que a sua justiça é suficiente para Deus te abençoar.
Porque quando você julga alguém, significa o quê? Que quando eu julgo, significa que eu sou justo. Quem que julga não é o juiz? Não é? Não bate o martelo? Ou seja, ali existe uma justiça. Na verdade, existe uma justiça feita, um código. Ele está ali com a justiça amparando ele. Não que ele seja justo, mas ali ele é o juiz. Existe uma justiça. E quando eu falo assim, condenada, coitada, condenado, coitado, sabe o que significa? Senhor, é a minha justiça que me coloca no céu. E aí Deus está dizendo, para com isso. Você não tem nada de justo que te coloca lá. A única coisa que te coloca é afligir a sua alma, é orar, é clamar a Deus por misericórdia, é se humilhar e obedecer aos mandamentos de Deus. Ah, eu amo a Deus. O que nós lemos em João 13? Quem que ama a Deus? Aquele que tem os mandamentos e me obedece. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você. Quer saber de uma coisa, Israel? Deixa de ser bobinha. Eu estou só te usando para ser uma vara, para afligir os pecadores. Só isso que eu estou fazendo com você, Israel. E o ciclo do plano de Deus é assim constante. Então daqui para frente, gente, quais são as razões ou os motivos que tem feito Deus mover na sua vida? Esqueça a sua justiça. É a obediência? É a promessa? O Senhor prometeu. O Senhor prometeu que a morte de cruz nos perdoaria os pecados. Então Ele precisa mesmo perdoar. Mas perdoar os pecados de quem? Daquele que lhe obedece. Vamos ficar de pé. Depois de entendermos que, pelo menos, as 3 razões pelas quais Deus se move é a impiedade. Às vezes tem gente que está chamando tanto a atenção de Deus, por causa da sua impiedade, que Deus vai usar uma vara para corrigir. E quando essa vara corrigir, não fique chateado, o outro não é mais justo que você. Ele simplesmente está sendo usado porque ele está vivendo a justiça de Deus. A obediência. A impiedade, a obediência e a promessa de Deus são pelo menos uma das coisas, das razões que movem Deus. Pai Celestial, Deus bendito, agradecemos pela Tua bondade, misericórdia e graça. E pedimos, Pai, que esta palavra enraize em nossos corações e que tenhamos um dia abençoado, que os nossos olhos, ó Pai, sejam usados como lâmpadas para iluminar não apenas o nosso caminho, mas iluminar o caminho de muitos. E que nós possamos neste dia, ó Pai, receber mais e mais bênçãos do Senhor, e que tenhamos saúde, que tenhamos vigor, que tenhamos forças, e que possamos observar quais são os mandamentos, para que então possamos obedecê-los, porque quando obedecemos ao Senhor, o Senhor se move. Em nome de Jesus Cristo pedimos e desde já agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua alma. E abrace, despeça